sua paz. É sempre bom conhecermos as grandes almas, né? Um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: qual o mais belo dia? Ela respondeu: hoje. O mais belo dia, hoje. Um dia Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho. Vivemos na Terra milhares de dias, incontáveis dias. E quais são os dias que marcam as nossas existências? Os dias envolvidos em acontecimentos emocionais agradáveis e desagradáveis. Os dias emocionalmente desagradáveis, queremos esquecê-los. Os dias emocionalmente agradáveis, queremos levá-los para a eternidade. Mas se nós observarmos os nossos dias, nós verificaremos que são poucos os dias agradáveis, são poucos os dias marcantes nas nossas existências. Se uma existência for muito produtiva, no máximo 20 dias. Um ano como esse, 365 dias. Quais são os dias que nós guardaremos na nossa memória desse ano, dos anos anteriores e dos anos subsequentes? O que significa hoje? O dia tem 24 horas. No entanto, hoje de Madre Teresa de Calcutá não tem 24 horas. O hoje é eterno. O hoje transcende a cronologia dos relógios, dos calendários. Então, quais são os dias marcantes? O direito diz que um dia marcante é o nascimento, o casamento, separação, óbito, formatura, os dias em que nós temos acesso a algum documento, um certificado, um diploma. No entanto, nós percebemos que os dias, as noites, o nosso tempo, é na verdade um eterno dia no ambiente da eternidade. Imaginemos o que nós fizemos no dia de hoje para que esse dia seja marcado por toda a nossa eternidade. Se não fizemos alguma coisa marcante, se não fizemos algo que verdadeiramente possa levar ou elevar as nossas lembranças, esse dia vai ficar no vazio. Daqui a algum tempo, provavelmente daqui a 2, 3, 4 dias, o dia de hoje não será mais lembrado. Não lembraremos o que comemos, das roupas, o que fizemos, o dia que vai ficar no esquecimento. Porque não foi um dia marcante. Porque não foi um dia que o espírito vibrou. Não foi um dia que a emoção superior falou mais alto. Foi apenas um dia que vivemos com indiferença. Nós vamos a uma lanchonete. Só temos um único centavo, um único dinheiro para comprar um alimento. E se aproxima de nós alguém pedindo um recurso para também se alimentar. Nós temos 3 opções. Dizer: olha, eu só tenho esse dinheiro, eu tenho que comer, eu estou com fome. Isso para ele vai ser uma normalidade, porque ele já está acostumado com os nãos. Ele vai sair dali e nunca mais vai lembrar de nós. Somos apenas mais um que disse não para ele. Mas nós podemos, de alguma forma, sermos lembrados, ou ser lembrados 2, 3, 4 anos. Pegamos o sanduíche, dividimos ao meio, o suco dividimos ao meio e falamos: você fica com a metade, eu fico com a outra metade. Ele vai lembrar de nós
por uns 4 ou 5 anos. Mas podemos ter uma outra atitude, a atitude de oferecer o sanduíche, o suco, e dizer: tome, eu não tenho outro dinheiro, vou ficar com fome, porque eu quero estar feliz vendo você comendo, se alimentando, matando a sua fome. Ele vai lembrar de nós por toda a eternidade. Porque alguém resolveu passar fome por ele, resolveu se sacrificar por ele. Estava ali renunciando a uma necessidade fisiológica para atendê-lo, para socorrê-lo. Provavelmente nós vamos esquecer daquele dia, ou desse dia. O dia da caridade nunca é esquecido por aquele que recebe. Muitas vezes pode ser esquecido por aquele que doa, por aquele que dá. Mas se existia um sentimento profundo de amor nessa doação, amor maior do que o próprio sacrifício, nesse caso, ele não se esquecerá de nós, e nós não nos esqueceremos de nós mesmos, porque um dia fizemos o sacrifício com amor. Não foi um dia perdido, não foi um dia morno, como dizia o apóstolo Paulo, que não deveríamos ser frios e nem deveríamos ser quentes ou frios e não mornos. Mas os nossos dias têm sido mornos. Caímos numa rotina porque trabalhamos naquilo que não gostamos, ou pelo menos trabalhamos em uma atividade profissional pela necessidade da sobrevivência e não pelo prazer e alegria em servir. Porque quando se trabalha, ainda que o trabalho seja singelo, pela alegria em praticar o serviço, a benevolência, certamente esses dias serão inesquecíveis. Mas, evidente que não vamos lembrar de todos os dias maravilhosos das nossas vidas. Mas haveremos pelo menos de chegarmos ao final do dia, como Santo Agostinho, fazermos e passarmos em revista nossas atitudes, nossas ações e nossas omissões, e verificaremos um pouco de alegria e verificaremos um pouco de tristeza. E Santo Agostinho, quando buscava o processo do autoconhecimento, passando em revista suas atitudes, ele mesmo fala a respeito disso, em espírito, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É uma tarefa árdua, transformarmos os nossos dias em dias inesquecíveis, transformarmos os nossos dias em hojes. O dia passa, o hoje é eterno. O dia tem 24 horas, o hoje é infinito. O hoje nunca passa. O hoje é um eterno presente. Quantos muito obrigados recebemos no dia de hoje? Quantas manifestações profundas de gratidão, mas aquela gratidão que nos faz sentir todo o corpo, é aquela gratidão, é aquele Deus que lhe pague, é aquele olho no olho com emoção, aquelas lágrimas profundas de gratidão experimentamos hoje. Se não experimentamos uma lágrima de gratidão hoje, o nosso dia não foi em vão. Não foi em vão. Mas se nós experimentamos algo que nos tocou a alma, devido a uma atividade, devido a um trabalho, e veio da direção do socorrido a manifestação plena, a emoção superior de gratidão, o nosso dia de hoje não foi em vão. Então precisamos organizar os nossos dias, planejar os nossos dias e colecionarmos, por que não dizer, as emoções, as doces emoções. Colecionamos tantas coisas, certificados, diplomas, fotografias, colecionamos coisas e infelizmente não colecionamos gratidão. E necessitaríamos a cada dia
batermos os nossos próprios índices de gratidão. Hoje eu vou receber mais gratidão do que ontem. Ontem eu consegui uma, hoje eu quero 2. Amanhã eu quero 3. Quem sabe um dia eu consigo 10. Eu vou ter nota 10. 10 manifestações profundas. E aí, para que isso aconteça, somente a generosidade e não a justiça, somente a generosidade pode proporcionar. Dar além daquilo que o outro pediu. Fazer muito mais. Por exemplo, dar um telefonema para um amigo de infância. Dar um telefonema para esse amigo que há 30, 40, 50 anos, 20 anos, 10 anos, não nos falamos. Saímos daqui e procuramos esse amigo. E vamos mandar um e-mail, dar um telefonema. Nós vamos esquecer o dia de hoje. Mas daqui a 20 anos nós vamos lembrar. Um dia, depois de muito tempo, eu conversei com esse meu amigo de infância. Provavelmente ele pode ter desencarnado. Nunca mais eu falei com ele, só naquele dia. Mas ainda bem que eu falei naquela sexta-feira. Ainda bem que eu falei naquele dia. Quantas pessoas passam por nossas vidas e nós não voltamos nem os pensamentos, nem mesmo uma carta, um e-mail, um telefonema, um comunicado, uma lembrança, ou uma prece. Uma prece, não temos acesso. Esse amigo não tem qualquer tipo de comunicação, mas eu vou lembrar desse amigo. Eu vou lembrar da minha primeira professora, do meu primeiro professor. Eu vou me lembrar dos meus amigos menores e maiores de infância, os adultos da minha infância. Certamente nós vamos transformar os nossos minutos em momentos de eternidade. Mas o que nós lembramos? Quais são as nossas lembranças? São poucas, são raras, não são lembranças fecundas. Será que nós estamos dando tudo o que temos com os talentos que nós temos? Nós temos muitos talentos, talentos de vários níveis. No fundo, somos seres predestinados. Nascemos para um fim de alto nível de encarnação, de trabalho evolutivo. E é nesse sentido que Jesus disse que não deveríamos atirar pérolas aos porcos. As pérolas, o nosso tempo, os nossos tempos. Os porcos seriam as nossas indiferenças, ou seriam a nossa despreocupação em não marcar os nossos dias. Jesus não viveu um único dia que não fosse ficar na história. Não estamos falando aqui na história da enciclopédia, na história dos homens, mas na história da eternidade, na história do hoje de Madre Teresa de Calcutá. Então vamos organizar os nossos dias, transformá-los em hojes, em nossa casa, que pelo menos por um dia o homem que nunca cozinhou, cozinhe, que pelo menos por um dia leve o café da manhã para sua esposa, que pelo menos por um dia ele lave os pratos, que pelo menos por um dia ele leve uma comida ao porteiro do prédio, que pelo menos por um instante ele se lembre do amigo de infância, que pelo menos por algum momento ele pare, respire e não reaja de forma negativa diante da ingratidão humana. Não se preocupe, porque o ingrato vai ser tocado por sua consciência. O não da ingratidão vai tocar o ingrato em algum momento. E o ingrato vai pensar quando despertar: eu não fiz tudo o que eu podia para ajudá-la. E no entanto ele me tratou com educação. E no entanto ele foi tão educado, tão educada, diante da minha negativa, diante da minha falta de empenho, diante da minha indiferença para com a sua necessidade. E aí, o indivíduo ocupa cargos,
O indivíduo ocupa espaços sociais e um dia ele vai desencarnar. E depois do seu desencarne, uma vida sem lembranças é como se ele nunca tivesse existido. Não podemos viver de tal maneira que após o nosso desencarne, a humanidade não sinta a nossa falta. Ainda que não identifique essa ausência, vai pensar: aqui está faltando alguém que ame um pouco mais. Nesse lugar que não me tratou bem, falta alguém que me trataria bem. E para esses lugares Jesus disse: se você for a uma cidade e lá não for bem recebido, não for bem tratado, deixa a cidade. E para os costumes dos judeus, que tinham o hábito de sacudir até mesmo as areias das sandálias e seguir adiante até ser adotado, acolhido por uma cidade, por seus habitantes, como Jesus foi na Samaria, por aquela mulher da Samaria que ele encontrou junto ao poço de Jacó. Então não podemos passar as nossas vidas em vão. Não podemos viver as nossas ruas, os nossos prédios. Não podemos ser os mesmos de encarnações passadas. Não podemos imitar os indiferentes, os que não ajudam muito mais por timidez, por vergonha, do que por egoísmo. O problema do ser humano não é o egoísmo. O problema do ser humano, Santo Agostinho falou, é a ignorância. Se o ser humano soubesse o quanto é bom fazer o bem, disse Santo Agostinho, ele faria o bem por egoísmo. Então, o nosso problema é a ignorância. Não temos noção das ondas que a generosidade pode levar, pode alcançar. A última onda da nossa vida será a morte. A última onda de um lago, depois que se atira a pedra do lago, gera a calma do lago. Que a nossa última onda nos dê paz quando nós sairmos desse planeta. Segundo Emmanuel, pela linda psicografia de Paulo e Estevão, depois que o apóstolo Paulo desencarnou, ele foi recepcionado por Ananias, um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus. E Ananias perguntou ao apóstolo Paulo qual era agora que ele se encontrava no plano espiritual, qual era o seu primeiro desejo. Paulo pensou na sua amada Abigail, lembrou de Gesiel, lembrou de Jesus. Mas naquele momento ele queria uma outra coisa. Ele queria se ver diante do espelho. E quando a caravana de espíritos puros e superiores estava ali para recepcionar o grande apóstolo da caridade, Paulo apenas disse: eu gostaria de rever os lugares por onde passei. E ele percorreu as cidades de Corinto, percorreu aqueles 20.000 quilômetros que ele andou, 20.000 quilômetros caminhando. Ele percorreu tantos e tantos lugares num átimo. A caravana espiritual levou Paulo para que ele pudesse ver num átimo, num momento, numa visão fantástica, panorâmica, para que ele pudesse ver por onde ele passou, os caminhos por onde ele orou, os caminhos por onde ele experimentou a solidão, os caminhos por onde ele sentiu a presença de Gesiel, Estevão, mas os caminhos da solidão, ele e o Senhor. O primeiro desejo do apóstolo Paulo, rever os lugares por onde passou. Por que ele preferiu? Qual foi o desejo? O que está por trás disso? Qual a motivação do apóstolo rever os lugares? Rever as memórias,
relembrar os dias felizes dedicados à divulgação, à cura, à salvação de almas pela brilhante estrela do cristianismo de Jesus. Ele poderia dizer: meu primeiro desejo é ver o Cristo, esse Cristo que eu sempre amei. Queria ver o mestre Gamaliel, o grande mestre que o ajudou tanto, mas ele preferiu ver lugares, estradas, desertos. Na verdade, ele preferiu ver o hoje de Maria Teresa de Calcutá. Ele preferiu ver o conjunto de eternidades. Paulo preferiu ver suas lembranças, lembranças semelhantes a grãos de areia, que formaram a grande montanha da sua própria redenção. Então, quando nós desencarnarmos, quais serão os nossos primeiros desejos? Ver pessoas? Ver lugares? Ou rever os nossos dias, as nossas memórias, os nossos momentos mais profundos e mais fecundos da alma, os dias que contribuíram para a nossa verdadeira transformação espiritual? O homem de bem não é aquele que faz todo o bem que pode, é também aquele que não faz todo o mal que pode. Tem poder, mas não faz. Tem oportunidade, mas não faz. Então também Paulo lembrou dos dias que ele tinha todo o poder, como apóstolo dos gentios, os dias que ele foi também honrado, mas ele visitou Roma, Grécia, a Grécia que não recebeu, que não entendeu, Tessalônica, percorreu a Via Ápia, percorreu toda a Galileia, toda a Judéia. Certamente ele quis buscar os seus dias, ele estava em busca das suas lembranças. O seu maior patrimônio são as suas lembranças. O seu maior patrimônio são os hojes, os grandes, os pequenos momentos. O momento em que nós sentimos profundamente o que é ser irmão do outro. O que é ser irmão do outro? Sentir que é irmão do outro. Ele sou eu num outro corpo. Ela sou eu num outro corpo. Então, deveríamos pensar e organizar a nossa vida. E ao sairmos daqui, não vamos perder esse dia. Antes da meia-noite, vamos organizar para não perdermos esse dia. Esse dia tem que ser marcado. Certamente esse amigo que não sabe que vai ser hoje contactado, certamente essa pessoa que não sabe que vai receber uma lembrancinha, esse porteiro do prédio que vai passar a noite toda trabalhando, ele vai estranhar quando você levar uma comida para ele, um presentinho, mas ele vai lembrar, e talvez ele diga: a única pessoa que me dá um prato de comida nesse prédio é fulano de tal. Não vamos fazer isso para que os outros nos recompensem, porque não há recompensa maior do que da própria consciência. Não há história maior ou melhor do que a história registrada por nossa própria consciência. A consciência é o livro de Deus em nós. A consciência é o relatório de nós mesmos, da nossa vida, para ser entregue todos os dias das nossas existências. Então, não podemos perder tempo. Não podemos passar um dia em vão. Não podemos passar um dia com indiferença. Haveremos de aproveitar bem cada momento. Até mesmo o momento do lazer, o momento do repouso, o momento do descanso. Porque todos os momentos são abençoados quando se vive pensando em ajudar, em socorrer, em fazer algo que o espírito e a consciência verdadeiramente sinta a alegria de viver. Se o grande problema do ser humano é a depressão, a tristeza, a melancolia,
A melancolia comentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o problema do ser humano é essa angústia por estar num planeta de provas e expiações, se o problema do ser humano ainda é essa falta de motivação para ser feliz, ele pode encontrar uma saída, uma terapia, que está nele mesmo. Deus não é para ser buscado, não é para ser conquistado, é para ser descoberto em nós. Só que colocamos muitas cascas, muitos envoltórios em nossas personalidades, e com isso não enxergamos Deus em nós. Não percebemos a luminosidade de Deus, do nosso Pai, em nós, em nossa essência. Vivemos superficialmente, vivemos a nossa personalidade. O nosso dia é um dia de personalidade. Não vivemos profundamente a individualidade. Vivemos para o outro, falamos para o outro, nós nos vestimos para o outro, compramos um objeto para que o outro veja. Nós fazemos as coisas para o outro. Os nossos currículos é para o outro ver. Os nossos trabalhos é para que o outro elogie, é para que o outro reconheça. E com isso vivemos nessa periferia de nós mesmos. E quando nós nos voltamos para a nossa própria essência, vem a tristeza. Vem a sensação de que não estamos fazendo nada. Não. Jesus disse: me chamais de mestre, e eu sou. Jesus disse: e eu sou manso e puro de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Uma comida sem sal tem sido os nossos dias. Uma comida sem sal, ou sem açúcar, sem o ingrediente necessário, sem o tempero necessário, sem o fermento necessário, para que esse dia seja verdadeiramente digno de ser chamado hoje. Para que esse dia seja verdadeiramente digno de pensarmos: eu não queria que esse dia acabasse nunca. Eu queria que ele se perpetuasse. Eu queria que ele permanecesse para sempre. Mas se nós estamos torcendo para que esse dia acabe, o dia também está se torcendo para que nós passemos. A humanidade está ansiosa para que nós passemos. E no dia da nossa morte física, poucos chorarão. Alguns até de alívio, ainda bem. Não vou mais sofrer. Mas como é bom. Como é bom um desencarne que alguém diga assim: nossa, cumpriu sua missão. Como eu gostaria de viver uma vida daquela que ele viveu. Que vida digna de ser vivida. Não é apenas o sentimento de saudade, não é apenas o sentimento de dor da separação, é também o sentimento de agradecimento a Deus por ter conhecido uma pessoa tão fantástica. Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa, Francisco de Assis, Divaldo Franco, nossos vizinhos generosos, nossos irmãos que nos socorrem anonimamente, são as estrelas das nossas vidas. Então não podemos passar a vida em vão, não podemos passar a vida sem marcarmos a vida. O nosso vizinho tem que ser marcado por nós. As pessoas que convivem conosco não podem sair das nossas vidas sem uma marca positiva da nossa convivência. Ainda que seja por um momento, na rodoviária, no aeroporto, por um instante, esse momento não pode ser em vão. Não dá mais para falar sem olhar nos olhos das pessoas. Não dá mais para apertar a mão sem apertá-la. Não é mais suficiente dizer bom dia, ou está tudo bem, aí o outro diz está tudo bem. Quando alguém pergunta se está tudo bem, o outro diz que está tudo bem, na verdade o outro está dizendo: eu estou reagindo bem aos obstáculos da vida.
Então, vamos viver estabelecendo sinais para o outro. Haveremos de ser sinais de Deus nas vidas dos outros. Encontramos alguém que não conhecemos e de repente, de alguma forma, nós estamos ali auxiliando alguém e aquele alguém sai dali e pensa: encontrei um sinal de Deus dizendo-me que eu não posso desistir. Deus teve pena de mim, a vida teve misericórdia de mim e deixou essa pessoa no meu caminho. É evidente que não é apenas a caridade que marca a existência. Por exemplo, fazer bem feito marca a existência. Fazer algo com vontade, com boa vontade. A pontualidade marca a existência. A disciplina marca a existência. O poder de concentração também marca a existência. Todas as virtudes do Espírito, paciência, esperança, fortaleza, temperança, marcam existências. Mas estamos aqui hoje falando da maior marca que podemos dizer, que podemos falar, das marcas do Cristo. As marcas do Cristo são as marcas profundas da alma, as chagas de Jesus, que vieram de sua paixão. Deveremos viver apaixonados por nossa existência, por essa oportunidade maravilhosa que a vida nos dá, que a vida nos ofereceu. Não podemos perder mais uma encarnação. Que seja essa a melhor dentre todas as encarnações passadas. Que seja essa a mais bela história da nossa evolução até aqui. Que seja essa o nosso mais belo livro, a nossa mais bela coleção de vida numa encarnação. E é esse o propósito da doutrina espírita. É esse o propósito das marcas do Cristo implementadas na doutrina espírita, ou em todo o coração que sente a necessidade de marcar e de sentir as marcas do Cristo. Como Francisco de Assis, por exemplo. Ele sentiu as chagas de Jesus. Como tantos e tantos outros, Santa Teresinha de Jesus, quando dizia em suas preces: Senhor, basta, eu não suporto tanto amor, basta de tanto amor. Então, meus irmãos, vamos começar devagarinho. Vamos começar como aquele bacharel em direito americano que um dia estava a comprar comida num restaurante próximo à sua casa e ele encontrou um motorista desempregado que lhe pediu comida. E aquele jovem ofereceu comida por vários dias. 2, 3 meses. 3 meses depois o homem desapareceu. O jovem nunca mais viu o homem. Até um dia em que ele recebeu um telegrama de uma empresa solicitando que ele comparecesse até o departamento pessoal ou de recursos humanos daquela empresa. Chegando lá, a diretora do departamento o recebeu, ele advogado, vivendo da advocacia, mas sem um salário regular, início de vida profissional. Ela disse: o senhor pode trazer os documentos, o seu salário vai ser em torno de $25.000. O rapaz não entendeu. Eu não vou competir com ninguém, eu não vou participar de algum exame de seleção, não, a vaga é sua, só tem uma, a vaga é sua. Depois que ele providenciou toda a documentação, a diretora disse: agora o senhor vai conhecer o presidente, o homem que está contratando. Chegou no andar e lá estava o presidente. Ele cumprimentou o presidente disse: você deve estar sem entender porque foi contratado por mim, por esse salário. Ele disse: eu não sei porquê. Um dia eu disse ao meu motorista que eu precisava de uma pessoa de alta confiança, uma pessoa que eu pudesse confiar para fazer um trabalho de auditoria em todas as minhas empresas. Eu queria um advogado. E meu motorista, passando na sua rua, disse: ali tem um rapaz. E disse o que você fez por ele. Ele então solicitou que o motorista subisse. E lá, na sala
presidente da multinacional, da grande empresa, o motorista abraçou o jovem que um dia lhe ajudou. Às vezes não temos a oportunidade de encontrar os nossos afetos que um dia ajudamos, ou os nossos beneficiários, mas eles virão com outros nomes, com outras roupagens. Eles virão, eles voltarão com outros corpos, outras idades. Poderia ter vindo outra pessoa, poderia não ter sido um motorista, mas o motorista volta. Aquele que recebe sempre a nossa assistência, um dia volta. Talvez ele não em pessoa, mas a vida vai fazer ele voltar. E quando volta, o hoje é sentido de forma dobrada. É a vida dizendo, continue. É a vida dizendo, não desista. É a vida dizendo, multiplique os seus muito obrigados. É a vida dizendo, vale a pena passar sentimento para o outro. Vale a pena receber o sentimento. Vale a pena entregar o sanduíche. Vale a pena passar fome pelo outro. Vale a pena o jejum dos tumultos das paixões. Vale a pena o recolhimento em oração. Vale a pena a experiência mística. Vale a pena o hoje. O hoje vale a pena ser vivido. Que Jesus nos dê a sua paz. Porque Ele marcou tanto esse planeta que o mundo não coube. A sua história foi muito maior. João Evangelista diz que se fosse escrever tudo o que Ele fez, o mundo não caberia de livros. Jesus foi tão grande que ainda precisará de mais história para poder entendê-lo, para poder compreendê-lo. Ele marcou. 2000 anos passaram e Ele continua marcando. Os dias de Jesus não são em vão. Jesus não vive um único dia, um único momento, sem que não fique na história cósmica do Pai. Jesus pensa em nós. Seus amigozinhos de infância, quando nós ainda éramos células dos seus corpos, Ele era ser humano. Ele era ser pensante. Agora suas célulazinhas fazem parte do corpo do Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. Agora as célulazinhas cresceram, se transformaram em espíritos. E de vez em quando, Ele visita cada um de nós. Mas é sempre que Ele está sempre a brilhar nos nossos caminhos. Jesus não passou aqui na terra por acaso. Ele marcou a sua vinda. E continua marcando a nossa evolução até os dias de hoje. E Ele quer que façamos assim também com os outros, também com as nossas vidas, porque somente dessa forma haveremos de constar no livro do Reino dos Céus. Muita paz a todos. Deus te pague, meu irmão. Minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos